Vamos lá, pessoal. Amados, semana passada nós iniciamos um assunto, nós estamos falando sobre santidade, algo que Deus colocou no nosso coração, queremos continuar compartilhando, né? Até mesmo porque um assunto, para a gente se esgotar ele, né, nós levaríamos muitos e muitos dias para a gente poder esgotar tudo aquilo que Deus tem de profundo, né? E a palavra de Deus, ela tem essa profundidade, né? São coisas realmente tremendas que a gente precisa parar e pensar e ter uma ação em cima daquilo que Deus está propondo. Então, quando a gente vai falar de santidade, a gente está falando de separação, a gente está falando de estar separado, de estar santificado. A Bíblia fala que eu e você fomos chamados para sermos separados, somos santos. Nós somos santos, né? Às vezes leva-se muito tempo para se canonizar alguém e a palavra de Deus diz que você já é santo, né? Você é um santo. A Bíblia recomenda que nós devemos andar em santidade, que a santidade é a separação entre aquilo que é profano e aquilo que é santo. Aquilo que é impuro por aquilo que é puro, né? A santidade é adorar a Deus através das nossas ações e atitudes. E normalmente quando a gente vai caminhar por esse assunto, as pessoas sempre pensam assim: puxa, vai falar de santidade. E santidade parece que é o livro das proibições da igreja, né? Bom, vamos lá, o que será que a igreja vai proibir? Não, a igreja nunca proíbe nada, muito menos o pastor, muito menos a palavra de Deus. Aliás, o grande benefício do homem é justamente ter a liberdade de fazer o que ele quiser, no tempo que ele quiser e a hora que ele quiser. Essa é a grande bênção de Deus, é a liberdade. É o fato de você ser livre. Mas essa liberdade, ela só pode ser usufruída se você conhecer aquilo que Deus tem para você. Que o sangue dele curou você, o sangue dele trouxe para você a libertação do pecado. E a água, que é a palavra de Deus, ela vai purificar e lavar você o tempo todo. Bom, dito isto, nós entendemos na semana passada que a primeira santificação que acontece nas nossas vidas é na cruz. Quando Jesus sobe na cruz, quando ele entrega a vida dele, ele traz para nós uma santificação. Eu e você passamos a estar debaixo da santidade do Senhor. É o primeiro contato que nós temos com algo que a gente não merecia, mas recebemos. Com a graça de Deus, somos perdoados. E isso traz para nós a condição de sermos santos. E a segunda grande condição, que é o progresso disso, a segunda santidade é justamente o progresso. É quando eu e você vamos crescendo ao longo do tempo em conhecimento da palavra de Deus e ação. Então eu conheço e eu tomo posse. Eu conheço e eu tomo posse. E isso é uma santidade progressiva. E o último fator de santidade nas nossas vidas é quando nós vamos morrer. E ali você vai ter o seu corpo glorificado, você vai ter a última santidade. Bom, dentro disso aí, nós entendemos bem o que Deus está revelando para nós e mostrando para nós como Ele espera que a gente venha a viver. Deus espera que eu e você não venhamos a ter uma vida de proibição. Deus espera que a gente tenha uma vida de relação. Uma relação com aquilo que Ele está dizendo que é a vontade dEle. E a gente precisa caminhar em cima disso. E precisamos compreender o que compõe essa santidade. E não ficar assustado por aquilo, puxa, isso me expõe. Não é o que está exposto. Porque aquilo que está exposto, irmão, já é uma coisa que está dentro de você. Você já sabe disso, Deus já sabe disso, o mundo também sabe, seus parentes, seus amigos, todos eles sabem disso. Agora, o que Deus está querendo dizer para você é assim: eu quero que você coloque dentro de você algo que é da minha parte, porque é para você começar a expressar isso. Então todos nós precisamos ter essa busca pela santidade. E não é uma santidade para eu dizer, eu sou diferente de você, ou eu sou melhor que você. Não. É uma santidade para você dizer, eu amo ao Senhor, e me importa agradá-lo. Quanto tempo? O tempo todo. Me importa agradar a Deus o tempo todo. Importa eu servir a Deus o tempo todo. Importa
que Ele se agrade da minha vida. E às vezes a gente pensa que a santidade é algo que faz separação entre nós e Deus. Não, nenhum de nós aqui está separado do Senhor, porque o sangue dele verteu na cruz por todos. Aliás, a nossa condição, ela é a mesma. A nossa condição diante de Deus é a mesma. Agora, eu preciso ter uma relação com aquilo que é a vontade de Deus, de eu negar a minha carne, eu não alimentá-la. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o texto diz assim, vou tentar dar uma acelerada, é muito texto. Mas eu quero que você compreenda. E o mesmo Deus de paz vos santifique, guarde isso, em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a santificação que ele está falando aqui é em tudo, não é numa parte, santifique em tudo, e santifique no espírito, santifique na sua alma e santifique no seu corpo. Essa é a expectativa que Deus tem, que Deus possa trazer para nós essa compreensão que a santificação vai passar pela composição humana que eu e você somos. Nós precisamos compreender que eu e você precisamos ser santificados, e essa santificação progressiva vai produzindo em nós transformação ao longo do tempo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, do quê? Da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nós somos o templo. Nós somos o templo de Deus. E como templo de Deus, nós devemos buscar essa santificação. E nós devemos abandonar a imundícia da carne. Ao longo do texto aqui, ao longo da palavra, você vai perceber que existe, até no livro de Gálatas, uma briga. Uma briga para ver quem vai dominar você. Para ver quem vai dizer para você como você deve viver. Ou a sua carne, ou o seu espírito. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A outra coisa que a palavra de Deus está falando é que nós somos como pedras vivas. E aqui vai um paralelo com aquilo que é o tabernáculo de Deus. Um lugar perfeito, onde o Senhor era adorado. Onde tinha um lugar santo, lugar santíssimo, santo dos santos, e onde ali a gente prestava culto. Pedras vivas, lugar de adoração. Nós como templo. Entenda bem isso. Entenda a sua vida como um templo. Entenda a sua vida como um lugar santo, onde Deus quer manifestar a glória dele. Então é importante que eu e você venhamos a ter algumas compreensões, como a gente falou no livro de 1 Tessalonicenses, que nós, os seres humanos, nós somos compostos de 3 coisas. Quem nós somos? Existe uma ideia errada que diz assim que você é um corpo, você é corpo, alma e espírito. Né? E essa é a mão contrária de quem nós realmente somos. Nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Então essa caixa que prende você aí, que se chama corpo, é algo que manifesta vontades, manifesta desejos. Essa caixa que prende você a essa terra é o corpo, é o último estágio de quem você é. De fato, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. É importante que você compreenda isso. E como homem, você tem 3 coisas na sua vida. Primeiro, vontade. Segundo, emoção. E o terceiro, razão. 3 coisas compõem você: vontade, emoção e razão. A vontade, eu até coloquei um exemplo aqui, quando o apóstolo Paulo fala para Apolo: Apolo, vai em tal lugar. E Apolo responde para ele falando: olha, eu não estou com vontade de ir por esse tempo, eu vou no próximo tempo. Nós temos liberdade na nossa vida. Nós podemos fazer o que a gente quer. E esse é o grande benefício. Nós podemos ter emoção. A Bíblia diz assim que Jesus chorou.
né, ele ficou comovido ali, quando todo mundo estava desesperado, falando, pô, Lázaro, seu amigo morreu. E ele se compadece de ver as pessoas aflitas, porque a morte, ela aparentemente é uma perca eterna, mas não é. E Jesus estava vendo a aflição daquele povo e ele fala, depois ele opera um milagre e fala, não, ele não está morto. Mas Jesus chorou. João 11, 35. Isso demonstra as emoções. E o texto que diz também, lá no livro de 2 Coríntios, fala sobre razão. Então nós somos esses seres humanos. Nós somos esses seres humanos compostos por vontade, emoção e razão. Tudo isso determina você. Todos os dias da sua vida você faz uma escolha. Todos os dias da sua vida você tem uma vontade. Todos os dias da sua vida você tem uma lógica para poder fazer algumas coisas. E é importante que você se compreenda como ser humano, porque para que você possa entender o que Deus está querendo que você se aparte. O que Deus está falando para você, se aparte dessas coisas. Se livre delas, porque elas estão atrapalhando a evolução na sua vida. E todos nós precisamos nos dedicar a batalhar todos os dias da nossa vida para estarmos separados. Mas a separação não é para as pessoas verem, mas é para que Deus olhe para mim e para você e fale assim, você busca isso me agrada. Porque nós temos vontade, sim ou não? Vontade de tudo, irmão. Vontade de coisa certa, vontade de coisa errada. Nós temos razão para explicar o erro. Por que eu quero fazer isso? Não, eu tenho motivos. Todos nós temos motivos. Todos nós temos grandes motivos. Todos nós temos uma razão. Todos nós temos vontade. E a emoção, então, irmão? A emoção chega, tem hora que ela domina a gente de um jeito. Você fala que você está vendido diante de uma emoção. Basta um filme. Um filme romântico, um filme histórico, um filme que mexa com você, uma música que te recorde a um passado, e você já fica ali contristado, você já fica ali triste, você já fica ali feliz, alegre. Nós somos compostos disso. É uma briga, irmão, o tempo todo. Quem dominar, leva. A palavra de Deus fala que existe uma batalha entre a carne e o espírito. O tempo todo. O tempo todo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 17. Gálatas 5, 17. Diz o texto assim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. O que ele está dizendo aqui? São opostos. Então aqui, olha aqui para mim, irmão, eu quero tentar fazer com você aqui uma coisa para você compreender. Imagina um ser tripartido, e nós somos esse ser tripartido. Então você imagina o Ricardo está aqui, bem no centro, isso aqui é a minha alma. No centro da minha vida está a minha alma. Desse lado de cá está o meu espírito, que ouve a voz do Senhor. Do outro lado, do lado da minha alma, está aqui o meu corpo. Então a minha carne milita contra o meu espírito que está lá do outro lado. Brigando por causa de quê? Para ver quem domina a alma. Quem domina a alma, leva. Ou a minha carne reina, ou o meu espírito domina todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus está falando aqui que são opostos. E essa é uma das grandes confusões que existe na nossa vida. Porque o tempo todo você está militando e às vezes quando você perde essa guerra você fala assim, puxa, é uma guerra de vontades. E você se lamenta às vezes. Eu espero que você se lamente quando você perca a guerra. O apóstolo Paulo define esse momento aqui entre o espírito, a alma e o corpo, dizendo assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O que ele está dizendo? Alguém está dominando, alguém está reinando, a minha alma está reinando, a minha carne está dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Quem dominar tudo, irmão, leva. É uma briga, o tempo todo nós estamos brigando. O tempo todo nós estamos lutando. E nós vamos entender aqui que é uma briga um pouco injusta às vezes.
Porque nós estamos presos ao mundo físico, ao mundo das percepções, ao mundo dos sentidos. E o mundo que Deus espera que a gente viva é um mundo espiritual. E é muito abstrato você falar, escrever ou falar de coisas, e a gente tenta... Que exemplo eu dou aqui, Jesus? Para poder identificar, para você que é ovelha, minha ovelha, para você que me ouve todo domingo, entender que a sua vida, ela não está presa a este mundo, mas está presa a um reino espiritual, porque você é espírito. É muito difícil. E aí você vê assim, o tamanho da luta, né? O quanto Deus espera que eu e você venhamos ter uma reação de fé, para que você creia que o seu espírito está lutando pela alma, que está aqui assim, cheia de desejo, cheia de vontade, cheia de querer, quer pecar. A alma quer. Não tem quem sacia. Quem dominar, leva. É interessante quando a gente vai e volta lá para o jardim do Éden, né? E quanto ensinamento tem naquele jardim, né, irmão? Quanto ensinamento tem ali, irmão? É muita coisa. Gênesis 3, verso 4... Nós vamos percebendo algumas coisas aqui e vamos tirando algumas lições. Porque a santidade, ela vai passar pelas decisões e escolhas que Deus quer que você faça. Verso 4 diz assim, presta atenção, irmão. Então a serpente disse à mulher, certamente você não vai morrer. Porque qual era a conversa ali? Deus falou que para eu não comer dessa árvore. Não é bem assim. Certamente você não vai morrer. Verso 5, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo discernir o bem e o mal. Presta atenção, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu com ela. Olha quanta coisa. Quantas coisas o inimigo consegue dizer para Eva num momento ali crucial. Ele fala assim para ela, olha, certamente você não vai morrer. Experimenta. E não é isso, irmão? Não é isso? Essa não é a sensação quando nós estamos para fazer uma escolha na nossa vida, ou o caminho de santidade, ou o caminho de pecado, o inimigo fala, não é bem assim, calma, faz uma escolha, pega essa propina aí, pai, esse dinheiro vai te ajudar, pega esse dinheiro, pratica aí esse mal aí, fala essa mentirinha só, ele vai dizendo para a gente como viver, e ele vai falando, olha, se você agir assim, esse problema sai mais rápido da sua frente. Não é isso que ele fala? E foi o que Satanás estava falando para Eva, ele viu. Aí Eva, que não tinha essa percepção, começa a enxergar aquela árvore. A árvore que ela tinha, já sabia quem era, o que era aquela árvore. E já sabia o que Deus tinha falado para ela, não coma. Não toque nisso aí não. Isso aí é a minha ligação com você, de você ser obediente. De repente, Satanás consegue colocar na vida dela assim, a percepção de ver. A Bíblia diz que ela viu. Quando a Bíblia diz que ela viu com outros olhos. Ela já estava tomando posse daquele momento. O texto diz assim que ela viu que aquela árvore era boa para comer. Era palatável. O texto segue dizendo que a árvore era agradável aos olhos. Aquilo era bom. É bom isso. Por que não? E aí o texto ainda diz assim, desejável. Uma coisa que não era para ela tocar, de repente ela começa a enxergar de um jeito diferente de tudo. Era bom para comer, agradável aos olhos e desejável. Vontade, emoção e razão. Satanás conseguiu reunir tudo para justificar o erro daquela mulher naquele momento ali. Ele consegue reunir tudo na nossa vida para dizer para você fazer a escolha errada. E quando você faz uma escolha errada, depois ele vem e mete o dedo na tua cara e te acusa.
Pilantra, você é pilantra. Você é covarde. Se você fosse homem de verdade, mulher de verdade, você não caía nesse engano. Você é um falso. E agora você quer ir para a igreja? Nós vamos ter um culto aqui, irmão. Eu não vou falar qual vai ser. Nós vamos falar só sobre a questão do pecado. Por que Deus não quer que você peque? Você não foi preparado para carregar pecado. Porque o pecado gera culpa. E dedo apontado para você. O que Deus não quer é que você carregue esse peso na sua vida. Vamos falar sobre isso mais. Não tem nada a ver com o assunto aqui. A serpente, ela vai trabalhando nessas áreas, né? É interessante. E aqui fica evidenciado uma coisa, irmão. A palavra de Deus é algo e o que a Eva estava vendo era outro. Deixa eu tentar dar uma ilustração para você aqui. Você já esteve conversando com alguém diante de uma televisão, e você está numa conversa ali, batendo aquele papo, falando, quando você para de falar, e a pessoa começa a falar, e você faz assim, você dá aquela olhadinha para a televisão, e de repente você volta, e a pessoa está falando, e você já não sabe mais do que ela está falando. Já aconteceu com você? Levante sua mão, seja corajoso. Viu? E normalmente, irmão, é a mulher que está falando nesse momento e você está prestando atenção. No jornal, você está prestando atenção numa outra coisa. E você fala, Aí ela fala, é o quê? Não, você tem razão. Razão do quê? Não sei, não estou te ouvindo. Me distraí. Essas distrações, elas é a mesma coisa que aconteceu com Eva. Por isso que a gente está falando que é uma guerra. O que você tem para você permanecer santo e separado diante de Deus? A palavra. A palavra de Deus. E o que o diabo usa para poder enganar a igreja do Senhor Jesus? O que o diabo usa para trazer distração? Todos os sentidos. Que você vê, que você experimenta, que você percebe, tudo. Os sabores. Irmão, se pecado fosse ruim, ninguém cometia. Para aquele momento, todo pecado é bom, não é verdade? Todo erro é muito bom. E foi isso que aconteceu com Eva. Ela começou a ter uma percepção daquela árvore que ela não tinha antes. E essas coisas distraem o homem. Às vezes você está ali numa conversa, num afã, e você percebe que esse tipo de tentação é um sistema completo, maligno, para poder trazer morte na sua vida. Olha como é injusto, irmão. Olha como é injusto. Você sai daqui, você liga a sua TV, tá lá uma mulher dançando, tá lá a mulata, tá lá carnaval não sei o que, tá lá não sei o que. Você liga o seu celular, a propaganda que tá aqui, falando da Bíblia, às vezes aparece no rodapé um negócio. É uma briga, o tempo todo o inimigo está dizendo para você, não se separe, não se santifique, não busque isso. Não, ele está dizendo para você o tempo todo, porque ele está querendo dominar você, porque quando ele domina você, ele te escraviza, e aí, irmão, você fica debaixo de uma culpa, porque é isso que ele sabe fazer, apontar o dedo para você e dizer, tá vendo o que você fez? Ixi, eu no seu lugar não teria feito desse jeito. Não, mas não foi você que incentivou. Os sentidos, irmão, o diabo usa todos os sentidos. Quando a gente aprende a guerrear, irmão, nós começamos a vencer batalhas diárias. Todos os dias nós vencemos batalhas. Todos os dias nós podemos fazer uma escolha. E Deus faz a parte dele quando Ele produz no nosso meio um culto como o de hoje, como muitos outros cultos que as pessoas passam a semana dizendo, que palavra, que bênção, que unção, que glória, puxa, que culto abençoado, que vigília. Deus está fazendo a parte dele, promovendo no nosso meio uma percepção que é difícil até para a gente tentar traduzir, porque é muito abstrato. E às vezes a gente não vê. Não vê. Porque nós, como seres espirituais, as nossas percepções não podem estar baseadas naquilo que eu percebo, naquilo que eu vejo, naquilo que nos arrepios. Não pode estar baseado porque... aqui está bonito, não pode.
Porque essas coisas são passageiras. Porque essas coisas, elas vêm, uma hora vão e não permanecem. Mas a única coisa que vai permanecer nas nossas vidas é justamente a palavra de Deus. E é por isso que quando o homem ele precisa fazer uma escolha na vida dele, ele não pode se deixar dominar pela carne, porque a carne vai falar assim para a alma: vai experimentar, vá, experimente todas as coisas, olha como é bom. E o Espírito está falando para você: não, isso não é de Deus, você é um ser espiritual, você foi chamado. Deus também está trabalhando. A bem da verdade, irmão, muitos de nós saímos daqui cheios, porque Deus não desperde filho de mão vazia. Só que ao longo da semana, do tempo, você vai baixando a sua guarda. Quando você baixa a sua guarda, o inimigo vem e diz para você: experimenta, faça, toque, consuma, sacia a sua fome. Você está com fome, isso é fome. Sacia a sua fome. Você está com sede, beba. Beba de um jeito como se não houvesse amanhã. Experimente ao máximo a sua vida. Ela é passageira. O diabo vem roubando a gente naquilo que é o melhor. Não é você dizer para mim: ó, pastor, eu tenho renegado. Porque durante muito tempo na igreja era assim: a saia tinha que estar lá no pé. Não podia raspar o sovaco. Não podia maquiar. Tudo era do capeta, irmão. Tudo era do capeta. E tem marido aqui que não vinha na igreja porque achava que tudo era do capeta. Calça jeans era do capeta, era tudo do capeta. Tudo capeta. Aí o camarada não queria se converter. Por quê? Por que eu vou me converter para andar com Jesus? É uma vida de censura. O evangelho não é isso. E por muito tempo as pessoas caminhando com o Senhor estão andando debaixo de uma regra, porque para nós parece que é mais fácil a gente andar pela regra. Em 1 Pedro 2,11, abra lá. Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ele está falando aqui, toda a concupiscência que você faz, todo o pecado da carne está lutando contra aquilo, está dominando a sua alma. Fuja disso. Ele está falando assim: viva como peregrino, como forasteiro. Estava falando para o irmão essa semana: nós não pertencemos mais a essa terra. Se você acha que a sua pátria é o Brasil, você está enganado. Sua pátria é a pátria celestial. Você é um ser espiritual. Você estava morto. A verdade da cruz é uma só: a quem não tem Cristo está morto. Quando você entende e levanta a sua mão e recebe a Jesus, a palavra de Deus diz que você vive. Teu espírito vive. Você é regenerado. Nós vamos falar sobre isso aqui. E quando você é regenerado, você se torna vivo novamente. Agora já não mais vivo por conta da carne, mas vivo por conta do Espírito. Presta atenção, irmão. O que nos contamina, como o texto diz, não é aquilo que a gente consome, mas é aquilo que está dentro. Jesus está falando para os fariseus que estão à volta dele ali, sentando a madeira dos fariseus: vocês são tudo um bando de sepulcro caiado. Vocês ficam aí pagando de bonito, mas por dentro vocês estão podres. E os caras lá, não, cheio de querer enquadrar Jesus, e Jesus: não, vocês estão aí, essa santificação de vocês é falsa. Porque não é o que interessa a Deus. Não nos interessa, irmãos, parecer. Deus quer que você seja. Deus quer que você seja, irmão. Seja santo. Não é para o mundo olhar, não é para chegar para mim e eu ver: olha, que irmão santo. Não. A santidade é para Deus. Ela vai tocar no irmão.
mas ela é para o Senhor. E às vezes, nos tempos passados, as pessoas queriam se santificar para dizer: eu sou melhor do que você. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Por nada do que você faça. Nada. A começar daqui para todo o templo e todas as salas. Somos todos iguais perante o Senhor. Agora, as escolhas que eu faço vão determinar a intimidade que eu vou ter com o Senhor. Jesus, ele começa a recriminar os fariseus, porque os fariseus estavam ali pagando de santo. E ele está falando: por que você está fazendo isso? Vocês são tudo sepulcro caiado. Vocês estão bonitos por fora, vocês estão igual a um túmulo. Bonito por fora, mas por dentro vocês estão fedendo. E Jesus precisou lançar na face deles, porque a religião, irmão, é justamente isso. E é o que eu quero que você compreenda, que fuja da religião. O que a religião vai dizer para você é dessa forma. E o Evangelho diz para você: seja livre, faça por amor, contribua por amor, venha para o culto por amor, adore a Deus por amor, se entregue por amor. É por amor, 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 amor. Irmão, quando você estiver lotado de entrega, continua a entregar mais. Você não está chegando nem perto daquilo que Ele já fez por você. Então, irmão, a ideia de santidade, de santificação, não é nos tornarmos legalistas, não é nos tornarmos acusadores de ninguém, mas é nos tornarmos santos. Santos. Aliás, esse discurso tem sido um discurso pouco falado, mas é aquilo que Deus quer que faça. Hoje está-se muito preocupado na performance, mas nem sempre a performance vai te levar àquilo que Deus quer que você seja. Precisamos apontar a resposta da nossa santificação, que começa dentro de vocês. Os fariseus, eles tinham aparência, mas eles não eram. A religião, ela sempre vai condicionar você a uma prisão. A fé vai deixar você livre, porque Ele morreu por mim, porque Ele me escolheu, e eu devolvo a Ele a glória. E a gente às vezes está esperando, é assim, é assado, para eu poder nos tornar a ser. Colossenses 2, capítulo 2, Colossenses 2, verso 20. Diz assim: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda as ordenanças, como se vivesseis no mundo. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, é a regra, a religião, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Verso 23. Aos quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ele está dizendo assim que a religião, ela só diz para você a regra, como funciona, mas ela não diz para você de fato o que Deus quer. E o que Deus quer é que você se torne santo, separado, que você venha subjugar a sua carne, que você consiga ter esse êxito na sua vida. Que você consiga ter a percepção. Romanos 12:1 fala de um culto racional. Que é o culto racional? O culto racional é aquele que é agradável ao Senhor. Santo, separado, agradável a Deus, que as escolhas que você faz, irmão, não é pelo momento, não é pela emoção, nem pela regra, mas é por amor, aonde você entende que você deve colocar a sua carne em servidão. É o último estágio, a minha carne é o último estágio de quem o Ricardo é, de quem você é, porque eu sou uma carne, eu tenho uma alma e o meu espírito que está ligado com o Espírito de Deus, e assim é você. Um ser espiritual. Então a ponta da minha vida, da sua vida, é o último estágio, que é a carne.
E se você ficar ouvindo só a sua carne, ela está dominando quem você é. E aí, irmão, você vai viver dentro de um âmbito de percepções humanas, físicas, preso, amarrado. A palavra de Deus fala, uma conversa que Deus tem com Nicodemos, Deus fala para ele que ele precisava nascer de novo. Mas antes da gente ler lá, eu queria que você abrisse em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Irmãos, entenda bem uma coisa, que nós somos regenerados. Algumas traduções dizem regenerados, o que diz aí? Igual a minha, sendo gerados de novo. E o que é ser gerado de novo, irmão? Não da semente corruptível. A semente corruptível o que é? É a sua carne. Todos nós temos o DNA de Adão. Ele pecou e isso vem desdobrando nas nossas vidas. Então todo ser humano que chega diante de Deus hoje, ele tem uma semente corruptível dentro dele. Mas nós... O texto diz que nós nascemos de novo de uma semente regenerada. Somos gerados de novo. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. Ou seja, agora quem pagou o preço para resgatar e colocar você de volta no caminho foi Jesus. Ele foi lá, comprou, pagou, morreu na cruz, redimiu você, fez a redenção da sua vida, falou, pronto, agora ele é meu. Se ele levantar a mão para mim, eu entro na vida dele. Simples assim. E aí essa é a primeira santificação que o homem recebe. Por isso que o texto diz, vocês foram gerados novamente de uma semente não corruptível. Não há corrupção mais na sua vida. Não há mais, você não está mais como escravo da sua carne, você não é mais escravo do mundo, você não é mais escravo do capeta, você não é mais escravo daquilo que está à sua volta. Mas Deus está esperando que você compreenda isso. Porque quando você compreende isso, você começa a fazer escolhas, e escolhas corretas na sua vida. E na conversa que Deus tem com Nicodemos, isso fica evidenciado muito. Texto muito conhecido. Abra lá, livro de João, capítulo 3. João 3. Verso 1. Nicodemos estava já encafifado, diz o texto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele não era qualquer um. Presta atenção. E foi ter de noite com Jesus, irmão. Ele não queria ser visto. A Bíblia deixa claro aqui que ele foi ter de noite com Jesus. Por quê? Ele era um cara conhecido. E se ele sai no meio da multidão durante o dia, logo iam perceber. Nicodemos, príncipe dos judeus, o que você quer com ele? E essa é uma conversa interessante. Porque ele não queria ser percebido. Mas ele estava curioso. Talvez você está aqui porque você está curioso. E às vezes é bom você vir como um agente secreto para que você não fique totalmente revelado. Mas o que Deus começou a conversar com Nicodemos, leva a Nicodemos a pensar. Foi ter de noite com Jesus e ele diz, Rabi, que é mestre, bem sabemos que és mestre, consciência. Nicodemos tinha consciência. Vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Não tinha como negar que Jesus era extraordinário. Se Deus não for com ele. João 3,3, Jesus responde assim, disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos já começa a dar uma pirada, porque o que Jesus está falando para ele é assim, se você não nascer de novo, se você não nascer da semente incorruptível, você não vai conseguir ver o reino. Você está vendo só aquilo que é humano, que é o físico, que é a percepção que todos nós estamos tendo. Uma palavra e uma reação da parte de vocês. Era isso, um espectador, quando eu cheguei a primeira vez dentro de uma igreja evangélica, eu sentei e falei assim, vou analisar o que esse cara está falando. E aí eu vou ver se isso está de acordo com aquilo que está dentro de mim, ou o que eu vou usar para balizar se ele não está louco ou está querendo me deixar louco junto com ele.
E aí eu fui ler na palavra de Deus, e o Espírito Santo começou a trazer convencimento nas nossas vidas, como trouxe na minha e trouxe na sua. Jesus estava falando, você não vai ver o reino, se você não nascer de novo. Aí disse Nicodemo, como é que pode, né? Para variar nós, Jesus falando uma coisa, a gente, como é que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondendo, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele encerra a conversa dizendo que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando, olha, Nicodemos, se você quiser ter uma relação comigo, você vai precisar nascer da água e do Espírito. Senão você não vai me sentir. Senão você não vai saber quem eu sou. Você vai me conhecer de ouvir falar. O que Deus está querendo dizer para nós? Deus está querendo dizer para nós que aquele que não consegue perceber, que aquele que não consegue enxergar, que nasceu de uma semente incorruptível, ele não vai conseguir ter o êxito na vida dele, percebendo que Deus o resgatou da morte eterna para a vida eterna. O pecado, irmão, ele sempre vai expressar a nossa natureza humana, carnal. A santidade sempre vai expressar a nossa natureza divina. É uma briga, é uma batalha, é uma guerra. E o nosso espírito, ele sempre vai ser motivado. Nosso espírito sempre vai receber a informação que vem dos céus para que a gente possa crescer espiritualmente. E uma coisa interessante que, estudando a palavra de Deus, a gente percebe que todo crescimento, todo amadurecimento, ele é no Espírito. É uma coisa que às vezes a gente não se atenta, e a gente começa a ler vários versículos. João Batista, a Bíblia diz assim que ele estava crescendo. Olha só, ele era um grande homem. Lucas 1, quer ver? Vamos ler só esse aí. Eu vou pular alguns versículos. Já são 8 e 8. Lucas 1, acho que eu não coloquei aqui. Você colocou aí? Lucas 1, verso 80. E o menino crescia, olha aqui. E o menino crescia e se robustecia em espírito. Interessante, né? A gente ora, pensa que a melhor saúde que uma criança pode ter é o quê? Fisicamente, né? Está crescendo. É que nem a Ana Helena. Peguei aqui e senti o peso. Crescendo, a Ana Helena está bonita, está forte, está saudável. Mas ao longo dos textos a gente percebe que o fortalecimento meu e seu, ele não é físico. Eu posso melhorar fisicamente, posso estar mais apto fisicamente, mas o que Deus está inclinando para nós é que nós devemos ser robustecidos espiritualmente. É no Espírito. E lendo esse texto fica claro que João Batista, ele estava crescendo e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até em que havia de mostrar-se a Israel. Ele não fala, não, ele cresceu, ele era forte. Pense no menino forte, ele era saudável, ele tinha um braço forte, ele tinha uma mão forte, ele tinha um monte de coisa forte. E quando você vai lendo os textos, quando Jesus está se fazendo referência às coisas espirituais, ele de maneira nenhuma fala sobre carne, mas ele fala sobre o Espírito. Marcos 2, 8, Marcos 8, 12, João 11, 33, João 13, 21. Todas essas menções são menções ao Espírito. Que ele se fortalece e aí ele arrebata a alma para poder ser carregada. Onde a vontade, a emoção e a razão ficam sujeitos à palavra de Deus. Quando a gente fala em santificação, irmão, nós não estamos só falando de pecado. Não é só pecado. Nós estamos falando de impurezas. E aqui vale ressaltar algumas coisas. Que o pecado, ele é limpo pelo sangue. E o pecado que às vezes aponta para você e diz para você, a acusação que o diabo faz por conta do pecado que você cometeu, ele foi limpo pelo sangue de Jesus. E a impureza, ela é limpa pela água.
E a água é a palavra do Senhor Jesus. Certas coisas não são pecados, mas trazem impurezas nas nossas vidas. Vire para quem está do seu lado para dar tempo de eu beber água. Certas coisas não são pecados, mas trazem impureza para as nossas vidas. Bom, ouviu? Fala aí. Quem gravou, ouviu? Repete para o outro do outro lado, que eu ainda não bebi água. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. E é interessante quando a gente vai para a vida. As pessoas chegam para nós, pastor, é pecado beber? Pastor, é pecado ver televisão? Pastor, é pecado ouvir música do mundo? É pecado, pastor? As pessoas querem saber, né? O que é pecado? Pastor, é pecado... Quer dizer que se eu ouvir uma música do mundo, quer dizer que se eu assistir um programa de televisão do mundo, é pecado? Não, não é pecado. Nada disso é pecado. Nada disso é pecado. Pastor, se eu quiser ir para um baile, não é pecado. Mas, calma. Não é pecado. Vira para quem está do seu lado e diga, não, não é pecado. Graças a Deus não é pecado. Fala. O problema, irmão, sabe onde está o problema? O problema está na informação, na impureza que algumas coisas nos trazem. Então eu vou dar um exemplo prático. Às vezes eu estou escrevendo a palavra e eu moro no 3º andar e perto da janela de casa fica a área de churrasqueira do prédio, do condomínio. E é batata, toda sexta, sábado e domingo tá lá o pessoal comendo seu churrasco e ouvindo suas músicas. Né? E interessante que a gente vai se atualizando com o que tem de mais podre no mercado. Né? E aí tem uma música que ela diz assim, é difícil gravar um louvor, né? Tenta cantar um louvor durante a semana, mas uma música do mundo, velho, tocou uma vez, tu já tá, olha. A mulher dizia assim, quer ficar com ela? Fica, mas eu vou ser o seu amante pro resto da vida. Falei, eita, bagaceira, desgraça. Quer ficar com ela? Fica, mas eu vou ser sua amante pro resto da vida. E a outra que, Marília, né? Eita, coitada dessa moça. Rapaz, só desgraça. É pecado ouvir música do mundo, pastor? Não. Mas as que produzem impureza em você, elas começam a trazer valores para a sua vida. E os valores que ela vai trazendo, você vai adquirindo. Aí você diz, eu nunca vou me tornar essa mulher. Já virou e nem sabe. Pastor, é pecado assistir esses programas? Não, mas conforme... É pecado ver novela? Novela. É pecado ver novela, pastor? Não é, não é pecado. Mas ela vai produzir na sua vida todo o lixo de impureza, toda sorte de sujeira que existe e de imundície do pecado ela vai produzir em você. E você vai comprando aquela informação, comprando. Mas você fala, não, é só uma diversão. O valor daquilo está entrando na sua vida, irmão. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo pode, tudo não tem problema. Mas algumas coisas vão sujando você ao longo da sua história.
Né? As pessoas me perguntam, pastor, e o carnaval? Irmão, vale uma ressalva para o carnaval aqui, viu? Fica tranquilo. O carnaval realmente é do diabo. Se você tinha dúvida, já não tem mais, tá? Não tem mais. Não ouvi um glória a Deus. Deu um glória. Bagaceira. Isso que eu não quero falar da Macarena, como é que é? Micarina. Que eu sei que vocês não foram. Ah, como é que chama? Micarina? Micarina, não, já é diferente. Micarina já é o próprio capeta que organizou a festa, viu? Fica tranquilo. Fica bem tranquilo. As pessoas sempre perguntam pra gente, né? Porque as pessoas querem saber o que é pecado. Pode isso, pode aquilo, pode... Não, irmão, pode tudo. Tu pode tudo, irmão. Tu é livre. E essa é a beleza do evangelho. E se tu saiu fantasiado da Micarina e chegar aqui e sentar, não tem problema nenhum, irmão. Sente aí. Sente aí. Você é querido nesse lugar. Aliás, eu estava esperando você. Eu vou sempre ficar esperando você. Porque Deus tem um valor, você tem um valor inestimável. E esse valor inestimável é o que interessa para nós. Você vale mais que uma festa. Você vale mais que um dia. Você vale mais que uma bebida. Você vale mais que tudo, irmão. Você tem muito valor. Muito valor. E as pessoas às vezes entram, né? E agora está vindo dia 31, né? Algumas mães perguntam, né? Meio do ano, vai ter a festa junina, pastor, mando ou não mando? Falei, os meus filhos eu não mandava. Nenhum dos dois, nem a Marina, nem o Azaf. Nenhum dos dois. Nós ensinamos que isso é maligno. Entendeu? Agora estão crescendo, fazem as escolhas dele. Problema deles. Se vira. Agora, aquilo que você coloca, que você propõe, irmão, isso vai determinar muita coisa. Ah, é só uma festinha. Tudo bem, é de criança. Você vai mandando a impureza. Quando ele tiver com 18 anos, que os amigos parar o carro, falar, bora que vamos quebrar tudo. Vai fazer que nem tem um cara que se tornou pastor, que ele chegava, hoje ele é pastor, é um homem muito de Deus. Os amigos paravam, era aquela doideira, bora que hoje eu estou amando do diabo. Aí ele se tornou pastor e veio para Teresina. E era loucura, irmão. Final de semana começava na quarta. No domingo você já estava vendo estrela, louco. Mas quando deita a cabeça no travesseiro, ele fala, por quê? Para quê? Vai perdendo a graça. Eu fui chamado para ser santo. Você foi chamado para ser santo. Então, irmão, não se engane com a festa que a sua filha que o seu filho quer vestir o chapéu da bruxa, agora no dia 31. É maligno mesmo, viu? Se você tem dúvida. É muito maligno. Eu desaconselho. Troca o 31 pelo Thanksgiving. Pelas ações de graça. Faça uma oferta. Não, pastor, isso... Se eu fizer a oferta, eu não compro a fantasia. Levítico 5... A Bíblia fala de expiação. O sacerdote, quando ele entrava, ele expiava o sangue pelo pecado. E em Êxodo, Deus fala para Moisés assim, manda o povo se santificar, porque hoje eles precisam ser lavados. Manda eles lavar as vestes dele, porque Deus estava querendo lavar. Presta atenção uma coisa, irmãos. Nós somos chamados para sermos purificados. Os irmãos do louvor podem subir. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Dizendo, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar pelo santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, cheguemo-nos, olha só, cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado pela água limpa. Então, amados, o que a palavra de Deus está falando em que eu e você devemos estar purificados com o coração inteiro dentro desse evangelho, que é a escolha por andar por Jesus Cristo.
nos separando e nos livrando de toda a impureza que marca você. Né? Em 1 João 5,6, coloca para mim, 1 João 5,6 diz assim que eu e você, nós não precisamos mais do sangue, mas nós precisamos da água. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Entenda uma coisa, irmão, você não precisa mais de sangue na sua vida. Você já está santificado pelo sangue de Jesus. Sabe o que você precisa na sua vida? Água. A água vai limpar você de toda impureza. Lembra que eu falei que somos todos iguais? Tem um determinado momento da palavra de Deus em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? Inclusive já lavaram meus pés aqui. Aqui não, lá na outra. Foi na outra? Foi aqui. Foi aqui. Foi na outra, né? Foi na outra. Uma vez lavaram, um momento simbólico. Mas eu gostaria de pontuar com vocês o livro de João, capítulo 13. Esse mesmo momento em que Jesus fala assim: eu vou lavar os pés de vocês. João 13, no verso 8, ele diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Ele estava falando para Pedro: Pedro, vou limpar seus pés. Pedro: não, de maneira nenhuma, você é Jesus. Ele: não, se eu não limpar, então eu não tenho parte com você. Não, então aí Pedro muda de ideia aqui, e ele fala: então, Simão Pedro, não só os pés, mas também as mãos, a cabeça, tudo. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O texto, Jesus está falando uma coisa aqui, irmão, muito importante. Porque aqueles que estavam prontos ali, eles estavam lavados, limpos. Mas eles andavam com sandálias. E as sandálias andavam na terra, no pó, e o que sujava neles eram os pés. E Jesus estava falando assim: os pés de vocês têm impurezas. E Jesus estava limpando: eu quero lavar. E é a mesma coisa, irmão, que Deus está fazendo conosco durante esses dias. Deus quer lavar os nossos pés. Do quê? Da impureza, da sujeira. E tem um momento em que Jesus faz um milagre, lá que ele transforma a água em vinho. Tinha várias talhas de água e era uma festa. Então todos que chegavam para a festa, eles chegavam com o corpo todo limpo, mas com os seus pés sujos. Então eles usavam aquela água para limpar seus pés. E aí Deus, na hora que falta o vinho na festa, pô, Jesus faltou o vinho, aí ele: não é chegado o meu tempo, mas eu vou transformar essa água em vinho. Eles levam as talhas e ele transforma a água num grande milagre que começa a anunciar já quem ele é. Hoje, irmãos, nos dias de hoje, o diabo pode estar acusando você de qualquer pecado, mas entenda uma coisa, entenda bem uma coisa: você não precisa mais ser purificado pelo sangue, você já foi. O que você precisa é ser lavado pela água. E o que é a água, pastor? O que é essa água? É a palavra de Deus, irmão. A Bíblia, irmão. A Bíblia é o livro que vai fazer com que você se separe das coisas mundanas dessa terra. É a palavra de Deus. Porque o diabo, irmão, ele vai o tempo todo mostrar para você quão bom é você cometer os erros e delitos. Ele vai sempre dizer para você assim: ó, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Experimenta. Olha, veja isso. Sinta isso. Perceba isso. Ele o tempo todo ele vai colocar: olha como isso é bom, como isso é desejável. Mas se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus, isso vai roubar você. Vai tirar você do caminho. E quando você estiver no dia mau, ele vai dizer para o diabo devolve, né? Normalmente a gente diz assim, que o diabo ele dá coragem para o pecado e depois ele devolve a vergonha. Toma.
Pega de volta a tua vergonha. Aí constrange, fica mal. Então apontando para mim, esse pastor. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha vindo. E Deus está falando, não, filho. Não é isso, minha filha. Eu estou dizendo para você que eu quero limpar você hoje. Eu quero dizendo para você que eu quero jogar água. Limpar essa poeira que está em você. Mas eu também estou querendo dizer para você aprender a fazer as escolhas. Porque se você não souber fazer as escolhas certas, você vai ficar impuro, podendo estar limpo por aquilo que eu fiz por você. Santidade, irmão, santidade vai dizer para o mundo quem você serve. E Deus vai olhar dos altos céus e dizer, eis aí o meu filho, eis aí a minha filha. Não se trata do quanto você desceu, mas se trata do quanto ele desceu para buscar você. Então você não precisa de mais sangue, você já tem o sangue dele na sua vida. E às vezes a gente fica, eu preciso, Deus não me perdoa. Não, irmão, Deus te perdoa. Se o seu arrependimento é de coração, está perdoado. O que você precisa é deixar a água tocar em você. E é uma boa coisa quando você sai desse nosso sol e você entra para debaixo de um chuveiro e aquela água batendo assim, descendo em você, você fala, obrigado. Leva embora o suor, leva embora a sujeira. Você sai limpo, se enxuga, se perfuma, põe a roupa mais à vontade que você tem. E às vezes você vai para um ambiente bom, que é o seu ar condicionado, os melhores lugares da sua casa. E ali você fica ali, limpo. É desse jeito que Deus quer que você faça. Só que agora, espiritualmente. Não ouvindo o conselho da carne, mas ouvindo o conselho do Espírito. Não esquece, quem dominar a sua alma, vai levar. Não se distraia com as percepções e os sentidos dessa vida. Não. Se o teu mal está no notebook, não liga. Nem testa. Se o teu mal está numa conversa errada que você anda tendo com uma mulher ou um homem, nem começa. Bloqueia. Não teste. Não faça testes, porque você vai perder. Porque a sua carne ela é forte. Os desejos, as sensações vão querer dominar você. Depois que domina você, ele devolve em vergonha. Toma de volta a vergonha. E aí você fica morto. Porque você acha que para você não tem mais resgate. Mas o que Deus está falando para nós é: eu já fui buscar você. Agora você precisa me ouvir. E para me ouvir, irmão, não está baseado naquilo que nós percebemos. A palavra de Deus diz assim que nós não vamos viver por vista. Sim ou não? Sim. Nós vivemos por fé. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, tudo que você vê, passageiro. Passa. Toda beleza passa, toda riqueza passa, tudo passa. Tudo na sua vida vai passar. Tudo. Tudo que você tem muito valor hoje, irmão, pode ter certeza que vai passar. Depois só vai sobrar você e ele. Porque a hora que o meu corpo, a minha casa espiritual, a sua casa espiritual parar de funcionar, não tem mais nada que te prenda a essa terra. Porque hoje o que me faz andar, caminhar aqui, é justamente esse corpo. Está me travando. Está me segurando. Que a hora que ele parar, eu vou prestar conta. Eu e a minha alma. Vou falar com Deus. E eu quero chegar lá, irmão, dizendo para Deus assim: eu avisei eles lá embaixo. Fica tranquilo, eu não vou morrer amanhã. Em nome de Jesus. Agora, quanto a você, eu não sei. Amém. Feche seus olhos.